Olá, olá, internautas e ouvintes. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, MesaCast, videocast, Sono Arretado. E o programa, ele fala sobre sono, saúde e qualidade de vida, de um jeito leve, com informação de qualidade. Hoje, o assunto que nós vamos abordar é um incômodo para muita gente. Mas nem sempre elas entendem o que está acontecendo, que seria a questão do zumbido. Aquele barulho no ouvido que parece vir do nada, mas que pode ter muito a ver com o nosso sono, com o estresse e com o nosso estilo de vida. Para conversar com a gente, vamos receber a doutora Lívia Noleto, que é otorrinolaringologista e é especialista em zumbido. E ela vai ajudar a entender as causas, os tratamentos e a relação desse sintoma com o descanso e o equilíbrio do corpo. As gravações estão sendo realizadas aqui no Estúdio Móvel, no Recife, que também é responsável pela captação das imagens. A gente tem uma novidade muito legal, que além da gente estar no nosso canal do YouTube e no Instagram, a gente também está chegando para as plataformas digitais. Então, você pode nos encontrar no Spotify, na Amazon Music e na Apple Podcasts. E não se esqueça, se você quer ter um sono arretado de bom, acompanhe o nosso perfil no Instagram, @sonoarretadopodcast. Sejam muito bem-vindas também as nossas médicas e podcasters queridas, doutora Sandra Jordão, doutora Renata Grinfeld, que são dentistas e especialistas em odontologia do sono, e doutora Sandra Martinez, que é neurologista. Doutora Lívia, para essa introdução, então, o que é exatamente o zumbido, né? Ele é uma doença, é um sintoma ou ele pode ter várias origens? Olá, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Então, o zumbido é um sintoma. Assim como o paciente pode apresentar uma dor, uma tontura, então é uma sensação auditiva quando não tem nenhuma fonte externa. Então, ele escuta um som. Só que isso pode ser um apito, um chiado, uma batida de borboleta. Só que não tem nenhum som ao redor que pode explicar de onde está vindo isso, né? Então, isso pode ser na cabeça, no ouvido. Então, ele pode localizar ou não essa sensação. Entendi. E ele é mais comum do que parece, doutora Lívia? Quais são esses principais fatores que podem ou causar ou agravar esse zumbido? Então, o que a gente sabe, de acordo com a OMS, 15% da população tem zumbido. Então, é muita gente que tem zumbido. O zumbido, ele advém de uma alteração na via auditiva, mesmo que esse paciente não apresente uma perda auditiva. E ele tem diversos fatores a interferir. Então, o paciente, para ele ter zumbido, só a perda não é suficiente. Então, ele pode ter outras relações, como estresse, alteração de musculatura, alterações neurológicas, emocionais. Então, tem várias outras causas que podem interferir na presença ou não desse zumbido. Por exemplo, quando a gente recebe muitas vezes pacientes que vêm nos procurar como dentistas para tratar bruxismo, o zumbido é um sintoma associado. O que é que poderia explicar esse sintoma associado e que tipo de zumbido seria esse? Isso. Então, a gente costuma classificar os zumbidos de algumas formas, mas esse tipo de zumbido geralmente a gente chama zumbido somatosensorial. É o zumbido que tem uma interferência da musculatura. Então, é o zumbido muitas vezes que o paciente ele sente que ele modula. O que ele modula, né? Ele fica mais alto ou mais baixo, muda o sonzinho, o barulho dele, principalmente com o movimento da mandíbula, quando ele abre a boca, quando ele fecha. Então, a gente sabe o quê? Que a gente tem uma alteração na via auditiva, não necessariamente tem uma perda auditiva, mas que as vias musculares de outras regiões, como por exemplo, da articulação temporomandibular ou até do pescoço, entram nessa via auditiva modulando. E é o que a gente chama de zumbido somatosensorial. Lívia, uma coisa que a gente sabe, que muitos pacientes também podem às vezes ter dúvida, tem algumas causas neurológicas do zumbido, não é? Quais são as doenças neurológicas que podem acabar apresentando zumbido como um dos sintomas? A gente tem que lembrar que o zumbido é um sintoma e que tem diversas causas. Então, a gente tem causas, por exemplo, musculares, como a TDM, cervical. Eu vou falar um pouquinho da neurológica, mas, por exemplo, tem causas metabólicas, que às vezes o paciente tem uma alteração de um processo anêmico, então alteração da tireoide pode causar. Diabetes. Diabetes, exatamente, uma grande causa. E tem causas também neurológicas. Então, por exemplo, a gente pode ter um tumorzinho lá no nervo da audição, que a gente chama de chivanoma vestibular. Como pode ser, por exemplo, uma hidrocefalia, por exemplo, uma causa de zumbido pulsante, mulheres. O paciente pode apresentar, por exemplo, uma alça vascular, que quando tem um vasinho ali perto do nervo vestibular, é uma causa também de zumbido. É mais incomum, mas, por exemplo, um aneurisma pode ser uma causa de zumbido. Então, assim, tem várias causas neurológicas também que podem causar. E lembrando que quando o paciente apresenta um zumbido espontâneo, uma vertigem pode ser um AVC isquêmico causando ali perto da artéria auditiva e é uma causa de zumbido. E tem algum tipo de zumbido que lembre mais alguma coisa neurológica do que outros? Quando a gente pensa mais vascular, o zumbido é pulsante. Então, se a gente vai pensar
num aneurisma ou uma alça vascular, geralmente é pulsátil. Já um estivanoma vestibular, que é um tumor que ele vai crescendo em cima do nervo, o zumbido geralmente ele é mais tipo um apito, ele é um pouquinho mais diferente. Mas assim, a gente costuma perguntar para o paciente qual é o seu tipo de zumbido, porque pode nos dar pistas, mas nem sempre ele vai ser. Isso bate, não é chave fechadura. Então, assim, por exemplo, quando o paciente fala para mim que o zumbido é pulsátil, eu obrigatoriamente tenho que pensar algo vascular. Mas o zumbido pulsátil, ele também pode ser algo muscular. Então, nos ajuda a pensar, principalmente para nos orientar no como a gente vai investigar esse paciente, mas nem sempre ele bate chave fechadora, né? Do que medicina realmente não é matemática, exatamente. Né? Quando você diz, desculpa, pulsátil, quer dizer o quê? Que ele vai e volta? Ele pulsa. É uma veia, Isso, uma artéria pulsando. Assim, E ele pode ser sincrônico, exatamente. Ele pode ser sincrônico ou não com o coração. Então, antigamente a gente pensava assim, é sincrônico, a gente vai pensar em vascular. Não é sincrônico em muscular. Mas hoje a gente tem o zumbido somatosensorial pulsátil também. Que é sincrônico com batimento cardíaco. Então, isso caiu um pouquinho por terra. E que exames, assim, você poderia pensar? São mais comuns de pensar para você identificar? Então, assim, todo paciente com zumbido, lembrar que para ter zumbido, eu tenho que ter uma alteração na veia auditiva. Não necessariamente uma perda auditiva. Porque a gente sabe que de todos os pacientes que têm zumbido aí, 8% dos pacientes têm audiometria normal, não tem perda nenhuma. E isso não quer dizer que não tem nenhuma alteração de células ciliadas ou de alteração de sinapses, ele pode ter uma alteração. Então, o exame básico, todo paciente com zumbido, ele tem que ter uma avaliação auditiva, uma audiometria tonal, vocal, se possível, imitanciometria, que é um exame para a gente ver a pressão da orelha média, tá? Além disso, o que a gente pode pedir? Dependendo da queixa do paciente, é o zumbido pulsátil, eu costumo pedir algo que me traga algo vascular. Então, eu posso pedir uma angiorressonância ou angio-TC. Se pensa algo, às vezes, pulsátil, mais para a região do pescoço, ultrassom de carótidas e vertebrais, exames metabólicos, principalmente quando um paciente que ele pode apresentar zumbido pulsátil, por alteração de anemia, geralmente é pulsátil, viu? Já quando o paciente tem alteração de glicose, o zumbido não é tão pulsátil, mas também é importante pedir glicemia, insulina, exames de tireoide. Então, é importante exames metabólicos também, além de vitaminas. Por exemplo, vitamina B12, a gente sabe que barra de vitamina B12 pode custar. Exatamente. Isso. E assim, quando deve procurar, né, o especialista? Logo que inicia o zumbido, tem alguma coisa que assim, o paciente preste atenção, porque zumbido é uma coisa impactante. Isso, né? E tem controle, tem tratamento desse zumbido. Certo. Lembrar que o zumbido, ele é um sintoma. E aí, vários profissionais podem atuar nesse sintoma. Inicialmente, o que eu oriento? Sempre procurar o otorrino. Porque o zumbido, para ser zumbido, tem que ter uma alteração na veia auditiva. Então, você tem que procurar o otorrino, que é o primeiro profissional que vai avaliar isso. Depois de avaliar, ele pode chamar outras pessoas que vão auxiliar provavelmente. Então, se a gente pensa num zumbido que pode ter uma origem com bruxismo, um apertamento, o dentista, ele tem que entrar nessa área. Assim como muitas vezes um fisioterapeuta para ajudar ali na musculatura, né, de mandíbula, assim como a cervical. Então, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo também muitas vezes ele pode entrar no treinamento auditivo, porque tem outras técnicas para você deixar de perceber o zumbido. O psicólogo, ele pode entrar, principalmente naqueles pacientes que focam muito no zumbido. A gente sabe que o zumbido, ele existe, mas muitas vezes o paciente, ele dá muito mais atenção, ele foca muito. E aí, nesses casos, a gente sabe, por exemplo, que a terapia comportamental cognitiva tem nível A de evidência para um tratamento do zumbido. Quando a gente pensa em algo neurológico, o neurologista precisa entrar. Então, assim, lembrar que a abordagem do zumbido, ele é multifatorial. Então, o que eu oriento? O zumbido tem que ser investigado. Mesmo que a gente chegue à conclusão que nada é sério, que acompanhar, ele precisa ser investigado. Então, inicialmente, procure um otorrino e a partir desse profissional vai para outros profissionais. E quando a gente não encontra nada assim relacionado e a pessoa tem que aprender a conviver com aquilo, mas incomoda muito, Entendi. O que poderia fazer? Então, assim, hoje a gente tende a dividir o zumbido de duas formas. O zumbido como zumbido é um sintoma, como tudo isso que eu falei, como um distúrbio do zumbido. Então, a gente sempre tenta descobrir a causa do zumbido, porque tem causas tratáveis. Então, lembrar que o zumbido é um sintoma, assim como uma dor. Então, tem dores que a gente consegue tratar e o paciente vai ficar sem dor. Outras não. O paciente vai ter que conviver. Isso. Vamos lá, tentar acompanhar, né? Aprender a tratar essa dor. Então, por exemplo, o paciente ele pode ter zumbido
por uma doença de Meniere. Vamos lá, que é uma doença que tem um aumento da quantidade de um líquido dentro do ouvido. Muitas vezes nessa fase inicial, a gente trata a doença, melhora o zumbido. O paciente ele pode ter tido uma otite, teve uma sinusite, que evoluiu para uma otite e ficou ali com o zumbido. A gente sabe que quando tratar essa otite, o zumbido vai sumir. Porém, o paciente ele pode fazer toda uma investigação e manter aquele zumbido. A gente sabe que não é um tumor, que não tem alteração metabólica, não tem DTM, só da articulação tem um problema mandibular, não tem nada que justifique ali. Ele está lá com uma perda auditiva que a gente não sabe nem, às vezes, nem de onde veio. Então, se o paciente tem um distúrbio do zumbido, e aí a gente tem que fazer técnicas para que ele não perceba. Então, muitas vezes, se o paciente ele tem um incômodo, um hiperfoco no zumbido, ele vai ser necessário ou encaminhar para um psiquiatra para ser medicado. Muitas vezes eu medico, mas às vezes eu prefiro que o psiquiatra entre. Um terapeuta, então um psicólogo é importantíssimo, né? Principalmente com a terapia complementar cognitiva para mudar a percepção do cérebro. Então, muitas vezes o paciente ele vê aquele zumbido como algo ruim. Quando ele ressignifica aquele zumbido, que talvez não seja uma coisa ruim, seja um sinal de alteração da via auditiva, é um sinal que você tem que melhorar sua dieta, melhorar seu estilo de vida, melhorar seu sono. Isso pode ser. Então, a gente acaba ressignificando o zumbido, o paciente melhora. E tem outras técnicas, por exemplo, terapia sonora. Então, o paciente, a gente consegue colocar alguns sons, até ou aparelho auditivo ou fonte sonora, para fazer com que o paciente não perceba aquele zumbido, que ele passa um pouquinho despercebido. E aí, voltando à sua pergunta, que eu acabei não te responder em relação ao sono, o sono é importantíssimo para o paciente que tem zumbido. Quem tem zumbido tem que dormir. É importante dormir. Por diversas causas. Primeiro, se ele dorme muito mal, ele tem a apneia do sono, ele vai oxigenar muito mal aquele cérebro e, por consequência, aquele ouvido. Então, a chance de ele ter zumbido ou ele não conseguir controlar aquele zumbido é maior, é muito maior. Lembrar que se ele não dorme bem, ele vai liberar cortisol, vai aumentar a resistência insulínica, a chance daquele zumbido piorar é muito maior. E uma coisa importante também que às vezes as pessoas não falam é pessoas com zumbido tendem a ter cochilos e o zumbido piorar. Não sei se vocês já escutaram. Então, assim, não tem uma explicação muito porquê, se é porque o paciente está apertando mais ou se o cochilo às vezes não tira aquele sono, tende a piorar. Então, tem que ter um controle do sono, tá? E o zumbido é um sintoma. Então, a gente tem que saber que tem pessoas, sim, que vão conseguir ter uma remissão completa. O que é remissão completa? Não escutar mais esse zumbido. Esse zumbido vai deixar de perceber, outras não. Então, uma remissão parcial ou vai aprender a conviver, né? Com o zumbido. De uma forma isso. E eu falo muitas vezes assim, que curar o zumbido não é só não escutar. Às vezes, o curar o zumbido é não me incomodar. Ele tá ali e deixar de perceber. A partir do momento que você investigou o zumbido, sabe que você não tem um tumor, você sabe que metabolicamente você tá super bem. Você vai ficar mais tranquila em relação a isso. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm zumbido e nem sabe que aquilo é um zumbido? Então, depende muito como a pessoa leva esse zumbido. Por isso que é tão importante, assim, a gente tá falando assim do sono, né? Estilo de vida. Então, dormir bem, exercício físico, alimentação, é isso. Essas seriam as dicas, né? Para ter uma parte auditiva boa, para ter um sono de qualidade, um sono arretado. Então, seria isso, né? Exatamente. E lembrar também, além de tudo isso, que a tendência, com essa grande exposição a barulho, som alto, é as pessoas terem mais zumbido, porque vão ter muito mais lesão. Então, quem tiver já, proteja só fone de ouvido, que vai para essas festas, fica perto de caixa de som alto. Exatamente. Então, evitar usar o fone de ouvido por muito tempo, proteger o ouvido como órgão, assim. Isso. Não ficar se expondo, usar no máximo ali no meio do volume dos aparelhos, não mais do que isso. E a gente sabe também que o som muito alto atrapalha como todo, né? O sono ali, tem que ter higiene do sono, né? Vocês sabem melhor do que eu. Pode gerar até uma surdez súbita, né? Exatamente. Existem algumas profissões de maior risco para ter zumbido. Teria como orientar essas pessoas? Sim, principalmente as pessoas que trabalham ali usando, por exemplo, operadores de telemarketing. São pessoas que às vezes estão com aqueles fones de ouvido o tempo todo, com bem alto volume. Pessoas que se expõem muito, trabalham em máquinas, indústrias. Por isso que é tão importante ir acompanhando, sabe? Quem trabalha em ambiente muito barulhento. Exatamente. Esperando máquina, construção civil. Porque lembra, tem alguma lei já? Tem algumas leis que é tanto que várias indústrias, várias fábricas, eles acompanham essa parte auditiva. É obrigatório fazer audição, os exames auditivos. Trabalhar com fone também. Exatamente, com os EPIs, né? Os equipamentos protetor individual. É importante. Então, essas indústrias que tem todas essas normas de proteção auditiva, sabendo que para ter zumbido tem que ter uma lesão da via auditiva, então tem que ter essa proteção. Acho que a gente não falou de ansiedade, de estresse, que é tão comum no dia a dia. Isso também pode atrapalhar o zumbido?
Geralmente, o paciente que ele apresenta esse zumbido, lembrar que ele tem esse incômodo, tem algo ali emocional acontecendo. Então, se você perguntar para o paciente, eu gosto de perguntar o que estava acontecendo. Teve alguma mudança de rotina? Geralmente, teve muito pós-pandemia, teve paciente que estava estressado com a mãe, com o filho. Então, assim, tem um emocional, porque o zumbido, ele tá lá, ele tá sendo gerado, mas a gente tem uma região chamada sistema límbico, né, lá no nosso cérebro, que ele chama a atenção, ele fala, preste atenção, fique focado nesse zumbido. Então, independente do momento da vida do paciente, esse zumbido pode aparecer ou não. E pode incomodar ou não. Então, por isso que, assim, o emocional é um dos grandes pilares também para o tratamento do zumbido. E o sono, tudo, né? Altera o sono. A gente tem mais bruxismo quando tem, né? Quando está mais ansioso, mais... Piora tudo. E só uma coisa que você falou que chamou a atenção. A pandemia piorou tudo. Piorou o sono do povo, piorou o estresse. Teve mais queixa de zumbido depois da pandemia? Muita queixa de zumbido. Disso, então, assim, inicialmente a gente achava até que fosse ali o vírus. E hoje até fica na dúvida se foi o vírus que causou ou foi o próprio estresse, o momento que o paciente estava passando, né? Então, várias pessoas focaram mais, ficaram mais percebendo o próprio corpo, mais em alerta, né? Em vigília, o que estava acontecendo. Então, assim, aumentou muito a incidência de zumbido pós-pandemia. Interessante. E Lívia, como é que o paciente pode aprender a lidar melhor com o zumbido? Ou se for alguma coisa neurológica, como é que ele faz? Então, assim, a primeira coisa que eu recomendo é, se ele tem uma causa específica, tratar aquela causa. Então, se tem uma doença neurológica, tem que procurar um neurologista para tratar. Então, primeira causa. Porém, a gente viu que não tem muito mais o que fazer, tá ali os sintomas, você tem como lidar algumas estratégias. Então, primeiro, não focar no zumbido. Se você ficar pensando no zumbido, ele vai estar aí. Ressignificar o que é o zumbido. Então, para esse paciente não pensar que é uma coisa ruim, eu não vou conviver. Então, esses pensamentos acabam influenciando no zumbido, acabam intensificando. Estratégias como respiração, meditação, ajudam muito. Então, quanto mais você relaxar, meditar, é uma coisa que ajuda muito você não perceber o zumbido. Então, não ficar focando naquele zumbido. Deixar que a gente chama mindfulness, né? Deixar a mente ali tranquila. Me diga uma coisa, criança pode ter zumbido? Pode. Então, o zumbido ele pode aparecer em qualquer idade. A gente tem algumas crianças que apresentam zumbido. A diferença é que, geralmente, a criança não se incomoda. A criança nem sabe o que é zumbido. Então, você vê como, às vezes, isso leva muito lado emocional. A gente tem um exame chamado acofonometria, que a gente consegue ver a frequência que é o zumbido e a altura desse zumbido. E a gente vê que, às vezes, o paciente tem zumbidos altíssimos, não se incomoda. E tem paciente que tem zumbidos bem baixinhos, que a gente consegue ali aferir e que se incomoda. Então, tem muito mais relacionado a essa parte do foco do zumbido. Então, voltando em crianças, a gente tem várias crianças que relatam zumbido, mas geralmente as crianças não reclamam. A principal causa do zumbido nas crianças é a perda auditiva. Era isso que eu ia perguntar, exatamente. São as otites. E assim, e a gente pode também ter aquelas... Tem alguns estudos mostrando até bebê que provavelmente teve perda auditiva, que foram expostos ali a gentamicina, ou ficaram ali na UTI por muito tempo e não se incomodam com o zumbido. Não, nem sabem mas para isso tem a questão até do teste da orelhinha, né? Que é feito. Isso, por isso que é tão importante, assim, todas as crianças que nascem de triagem auditiva, para ver se tem perda auditiva ou não. Então, mas geralmente não percebe, não se incomoda com o zumbido. E no idoso? No extremo oposto. Então, quando a gente vai para o idoso, essa incidência, né? Então, vamos lá, essa prevalência é um pouco maior. Então, ela sai de 15% ali da população para 30% da população com o zumbido. O que a gente vê é que o idoso, geralmente, ele foca mais, ele tá ali procurando mais, Então, assim, o idoso, geralmente, ele tem uma perda auditiva, mas por isso que a incidência, ela aumenta. E lembrar, assim, que o zumbido é provavelmente uma perda auditiva. Então, tem que tratar. Então, se o paciente, se o idoso tem essa perda auditiva, é importante que essa perda auditiva seja tratada, principalmente com a prótese auditiva, o seu aparelho de amplificação. A gente sabe que hoje, você usar um aparelho auditivo, ele vai te ajudar a diminuir o zumbido a partir do momento que o som externo vem. Importantíssimo.
ajudar na cognição, porque a gente escuta por aqui, mas quem processa toda a informação é o cérebro. Por isso que começam a falar zumbido, demência, aquelas histórias todas, porque a gente sabe que não é um zumbido e demência, é perda auditiva e demência. causa de demência. Exatamente. Você tem vai percepção, né? Vai tratar um zumbido, mas acaba descobrindo outras coisas, né? Exatamente. E se você não trata, acaba evoluindo para uma coisa neurológica que você não... Exatamente. Você acaba protegendo teria. o cérebro contra a demência. Exatamente. O idoso, né? E lembrar de isolamento social. Então, o paciente que não comunica, muitas vezes o paciente ele não está se comunicando, se isolando, porque ele realmente não está escutando, não está conseguindo participar. Então, o paciente que tem zumbido tem que ver se tem uma perda, essa perda precisa ser realmente tratada, né? O que a gente vê hoje é que tem muito preconceito. Você vê, às vezes, uma pessoa jovem, ele usa um óculos, modelo, mas o aparelho auditivo ele não quer usar nenhum. Ele tem um preconceito, fala que é coisa de velho. E não, precisa ser tratado. O ruim é você se isolar, o ruim é você não escutar, o ruim é você evoluir para uma demência, sabendo que você pode evitar que isso aconteça usando um aparelho auditivo. E às vezes pode assim, acontecer de ter mais de uma causa ao mesmo tempo. Sim. Na mesma pessoa. Isso. É importante também. A gente fala que todo mundo é culpado até que se prove o contrário. O zumbido pode ter diversas causas. Então, e por isso que é um trabalho multiprofissional. Então, ele pode ter uma perda auditiva e ter que usar um aparelho auditivo, mas ele pode ter o bruxismo, que ele tem aquela perda auditiva, mas o zumbido ele aumenta, ele diminui, ele modula. Então, se o paciente chega para mim e fala assim, doutor, eu acordo com um zumbido pior. Eu penso, esse paciente ou tem um bruxismo ou tem uma apneia do sono, e essas coisas precisam ser tratadas, precisa de um médico do sono, precisa ali do odontólogo tratar o bruxismo dele. Então, precisa ver se ele faz talvez uma alteração de hipoglicemia, faz uma hiperinsulinemia durante o sono e causa. Então, assim, todo mundo precisa entrar para tratar o zumbido. Então, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. E no idoso tem mais diabetes, mais pressão alta, exatamente, mais zumbido, por isso que é muito mais AVC. AVC pode dar zumbido, aí vai só somando. Vai conforme a gente vai ficando Por isso, mais assim, velho, né? o zumbido ele tem que ser investigado. Mesmo que você chegue à conclusão, não é nada. Vamos tratar o incômodo, vamos melhorar a sua qualidade de vida. Mas o zumbido precisa ser investigado, que pode ser realmente uma alteração ali na veia auditiva, que não significa nada, como pode ser um início de um AVC, a gente sabe disso. Isso. Pode ser um tumor ali que o paciente apresenta, não precisa ser investigado. Não pode se renegar o sintoma, ele já precisa ser investigado. Ele pode estar associado a alguma medicação, por exemplo? Pode. Então, tem algumas medicações que têm um efeito colateral, o zumbido, como efeito colateral mesmo. Como tem medicações, por exemplo, alguns antidepressivos, em que o paciente apresenta mais apertamento, mais bruxismo, e aí apresenta zumbido somatosensorial. Uma coisa está ligada à outra, né? Então, a gente sabe que isso. E tem medicações que lesam ali as células auditivas, causando perda auditiva e zumbido. Então, pode ser todas essas formas. Por exemplo, um paciente... Eu tive muito pós-Covid. Então, o paciente ficou internado, fez gentamicina e aí desenvolveu uma perda auditiva. Pronto, zumbido tá ali. Mas, geralmente, esse zumbido não é tão... Essa perda auditiva a gente não consegue ali... vamos lá, tratá-la com medicação, né? A gente consegue usar um aparelho auditivo. Mas um paciente que apresenta zumbido por um antidepressivo, como efeito colateral, muitas vezes quando você para o efeito... eu tenho algumas medicações, duloxetina que eu recebo muito. Então, paro, ele melhora. Ou, às vezes, o paciente ele tem o zumbido porque está apertando mais, como os inibidores da reputação de serotonina ali. Tem muito caso, né, Renata, de bruxismo, né? Essa associação. Aí, com psicoativos. Aí ele começa a apertar muito, aí você vê, vamos tirar a medicação, melhor. Então, pode ser uma consequência de uma medicação, um efeito colateral, ou efeito colateral do efeito colateral ali, né? Isso. Tem muita Pode ser, inclusive, porque entrou algum besourinho dentro do seu dedo. Exatamente, não tem nada a ver com isso, né? Já aconteceu, doutora? Já. Assim, a gente sabe que o zumbido é o sintoma, então pode ser em qualquer localização da orelha. Então, na orelha externa, a gente pode pensar em cera, que é uma coisa causa de zumbido ali. Cera, às vezes, dá pulsação, né? Isso, mas o paciente, às vezes, ele se queixa, zumbido, um chiado. Então, você limpa melhor o zumbido para se tratar, como passar um insetozinho batendo nas asinhas lá. Gente, eu vi hoje um carrapato. Eita. Um carrapato numa filmagem. Fizeram dentro do ouvido, agarrado no tímpano. Pode. E aí, o otorrino perguntando assim, você dorme com o ouvido encostado no seu cachorro? Não faça mais isso. Mas eu já vi barata no ouvido, paciente que dormia no chão, assim, gostava de deitar no chão. E miase. Às vezes acontece. Miase. Acontece, assim. A gente ainda vê no SUS. Exatamente. Nossa. Então, assim, são causas de zumbido ali que podem ser causadas por
algo externo. É que a né? primeira coisa que você faz depois da história é olhar o ouvido, né? Exatamente. Você pode ter essas surpresas desagradáveis, né? Exatamente. E aí você pode, assim, às vezes tem pacientes quando você tira ali o bichinho, acabou o zumbido. Acabou, maravilha. O Você- importante é investigar sempre, né? Exatamente. Teve o Você zumbido, tem não é normal. muitos pacientes que, assim, relatam insônia Com o zumbido, associado. sim. Porque a gente sabe que o zumbido ele interfere nesse ciclo, né? Que vocês tanto trabalham. Então, às vezes o paciente ele não dorme por causa do zumbido, porque ele começa a prestar atenção com o zumbido, ele acorda e fala que o zumbido e não consegue dormir novamente. Então, tem essa relação. Uma insônia. E a gente sabe que a própria insônia piora o zumbido. Então, o paciente ele não dorme, ele pode ficar pior. Então, o sono e o zumbido estão aqui, ó, lado a lado, estão juntinhos. Né? Tem muita relação, é uma queixa bem importante. Um alimenta o outro, né? Exatamente. Então, é bem importante perguntar como é o sono desse paciente, porque tem muita relação. O paciente com o zumbido ele tem que dormir bem. Se ele não dorme bem, se ele está estressado, ele está alimentando mal, o zumbido vai piorar. Então, assim como vocês falam, quando tem um muito estimulante, interfere no sono, isso também Consumo de interfere. cafeína. Cafeína. Eu não costumo, Chocolate. isso, às eu não vezes. consumo proibir o café, sabe, Renata? Porque às vezes o paciente fala zero café. Não, eu acho que tem que ser uma dosagem baixa ali, 3 xícarazinhas no máximo, pequenas, até para te deixar ali mais ativo, mas agora tem paciente que toma uma jarra de café no dia. Isso é o dia Eu já tomando peguei mais. um com vício de Coca-Cola. Com relatos de zumbido. Cafeína. E bruxismo. Vai cafeína, aumentar. cafeína mesmo. Exatamente, vai 6, aumentar. 8 litros de Coca-Cola ao Meu dia. Deus. Aí piora não o tem, zumbido, não dorme, piora né? o bruxismo, que piora o zumbido. Aí é tudo interligado, né? E não dava Você espaço acha nem que a pra pessoa- água, né? Nessa quantidade aí. Paciente Totalmente tomando viciado. anfetamina ou essas coisas Então, que a eu gente tenho usa alguns pra casos tratar, com anfetamina, eu ia falar o nome, anfetamina, mas não tem descrito na literatura. Eu já pesquisei, já investiguei, mas tem alguns pacientes que começam a usar anfetamina e começam a perceber o zumbido. Não sei te dizer qual seria o mecanismo, talvez por mais focar, por prestar mais atenção, por deixar, pelo efeito às ou vezes pra de pior não dormir, ansiedade. né? Pior a ansiedade, pior a sono. Talvez por esses mecanismos pode ter alguns casos escritos sim. E eu queria perguntar também da Diga. menopausa, assim, de climatério. Se tem alguma relação de a mulher tem a questão hormonal e isso desenvolveu um zumbido relacionado. Tem, porque se vê que quando tem essa queda do estrógeno, pode sim ter uma alteração ali na circulação da orelha e sim causando assim, zumbido. Então, é muito comum a mulher ali, quando começa a entrar na menopausa, ela apresentar um zumbido e a tontura, né? Às vezes a gente vê esses dois sintomas bem associados. Mas tem sim, aí a gente tem que decidir, vai fazer reposição hormonal ou não, né? Costuma É melhorar isso. com reposição, Costuma. caso tenha indicação. Quando costuma melhorar. Porque aí você vê realmente essa relação da queda do estrógeno com o aparecimento do Para zumbido. ver como tudo é ligado, né? Porque o sono interfere, o zumbido interfere no sono, o sono interfere tudo junto. Exatamente. É o que a gente faz. Isso tem diversas causas. E a gente, quando a gente está investigando o zumbido, acho que igual vocês no sono, né? Você vira um detetive, porque tudo pode causar. É Então, por aí. alteração hormonal, exposição ao som, alguma doença que a pessoa tem. Então, assim, infelizmente, tem que tratar tudo, porque uma doença interfere na outra. Não vai ter nunca aquele remedinho que você vai dar, e o paciente tem que querer tratar o zumbido. Ele tem que querer. Porque ele vai ter que melhorar o sono, ele vai ter que dormir melhor, ele vai ter que dormir em horário, a gente sabe disso. Isso ele não quer. Então, ele tem que se alimentar melhor, porque isso interfere, ter estilo de vida, a pessoa tem que querer. Então, o tratamento do zumbido está altamente relacionado com mudança de estilo de vida, que é o tratamento do sono. Então, você vai tomar, igual vocês, o sono, vai tomar Zolpidem o resto da vida, vai ficar tomando Xinox, você vai fazer isso. Não, tem que mudar estilo de vida. Exatamente. Mas a pessoa tem que querer. Então, não vai ter aquela... Não existe ainda, a medicina não inventou um remedinho que o zumbido vai desaparecer. Ainda não existe. Então, o que a pessoa tem que fazer? Se propor mudar. se Mudança propor de tratar. comportamento, Exatamente. E ressignificar os pensamentos. Ressignificar, isso. Então, o zumbido é isso, é mudar estilo de vida. E perguntando, e alguns pacientes a gente consegue sim ter uma remissão completa do paciente não escutar. Eu tenho vários. Outros não. A gente sabe que todos, se o paciente querer, melhora. Exatamente. Tem como você melhorar seu zumbido, basta querer. É isso aí. Então, doutora Lívia, a gente queria agradecer bastante por sua presença e por ter compartilhado tanto conhecimento importante com a gente, né? E agradecer também a nossos especialistas, a doutora Sandra Jordão, Renata Grinfeld e Sandra Martinez, por mais uma conversa arretada sobre saúde e sono. Agora a gente tem uma lembrancinha A gente quer dar uma para deixar para Obrigada. Obrigada.
Obrigada, deixa eu abrir. Que lindo, gente. Deixa eu tirar aqui. Ah, muito lindo. Eu vou colocar lá na minha sala. Que lindo, eu que agradeço. Que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. A gente agradece. Obrigada. E a gente queria também só dizer que nossas gravações são realizadas aqui no Mobile Studio, que também assina essa parte da captação de imagens, né? A gente deixa para eles os nossos agradecimentos. Eu sou a jornalista Tatiana Meira, estou na produção de texto, roteirização e apresentação aqui do programa. E se você gostou do episódio, segue a gente no Sono Arretado Podcast no YouTube, Spotify, Apple Podcasts e nas redes sociais. Até o próximo encontro e que seu sono fique ainda melhor depois de acompanhar esse nosso programa.